Bom dia, Pai do Senhor Jesus. Vamos ler a palavra? Vamos lá, pega a sua Bíblia e vamos ler comigo. 1 Tessalonicenses, capítulo 4. A minha Bíblia fala assim, o título: A vida que agrada a Deus. Qual a vida que agrada a Deus? É de se pensar, hein? Já começa aí pensando. Qual é a vida que agrada a Deus? Será que a minha vida tem agradado a Deus? Vamos lá. Finalmente, irmãos, pedimos a vocês e os exortamos no Senhor Jesus que, assim como aprenderam de nós a maneira como devem viver e agradar a Deus, e efetivamente o que estão fazendo, vocês continuem progredindo cada vez mais. Porque vocês sabem quantas instruções demos a vocês da parte do Senhor Jesus, pois a vontade de Deus é a santificação de vocês, que se abstenham da imoralidade sexual, que cada um de vocês saiba controlar o seu próprio corpo em santificação e honra, não com desejos imorais, como os gentios que não conhecem a Deus. E que nesta matéria ninguém ofenda nem defraude seu irmão, porque contra todas essas coisas, como antes já avisamos e testificamos, o Senhor é o vingador. Meu Deus, é forte, hein? 7. Pois Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Portanto, quem rejeita essas coisas não rejeita uma pessoa, mas rejeita a Deus, que também dá o seu Espírito Santo a vocês. Meu Deus, que palavra, hein? Palavra de exortação para nós nessa manhã. Vocês apanharam aí? Eu apanhei aqui também. Mas Deus é bom. Deus é o nosso Pai, um Deus de amor. E que bom que Ele nos corrige, né? Nós pecamos, nós falhamos e Ele não desiste de nós. Ele está sempre pronto a nos perdoar. Esse é o nosso Deus, nosso Pai. E Provérbios 3,12 diz assim: porque o Senhor repreende a quem ama, assim como um pai repreende o filho a quem quer bem. Que bom que o nosso Deus, Ele nos repreende, Ele nos corrige, porque é isso que o pai faz, né? O pai que quer o filho bem, ele não passa a mão na cabeça do filho. Ele corrige, ainda que o filho não entenda, acha que o pai tá errado, né? Tá pegando pesado, mas não. O pai sempre quer o bem para os seus filhos, a maioria dos pais. Então, esse é o nosso Deus, um pai de amor, um pai que nos corrige. Aqui em Hebreus 12:14 diz: procurem viver em paz com todos e busquem a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, é isso que o Senhor requer de nós. E aí eu fiz uma pergunta no início, né? Para nós, eu, você, fazemos uma análise. Será que a minha vida tem agradado ao Senhor? Será que eu tenho vivido em santidade? E aqui Paulo cita uns pecados bem... Não existe pecadinho nem pecadão, né, gente? Vocês já sabem disso, mas alguns pecados aqui, principalmente pecados sexuais. E exortando aquele povo a abandonar essas práticas, porque olha o que diz aqui o 5, não com desejos imorais, como os gentios que não conhecem a Deus. Nós conhecemos a Deus. Quem pratica esses pecados são pessoas que não têm mesmo temor, pessoas que estão mesmo jogadas, né, no pecado, que vivem sua vida de forma leviana, sem se importar com o Senhor. Mas nós, a palavra diz, nós que conhecemos o Senhor, nós não podemos agir assim como os gentios. O 6 diz que nesta matéria, o corpo, ninguém ofenda nem defraude o seu irmão. Mais um pecado, cuidado. O que você tem feito pelo outro? Tem uma frase que diz: faça pelo outro o que você gostaria que fizesse com você. É de se pensar. O que é que você tem feito pelo outro? Porque todas essas coisas, como antes já avisamos e testificamos, o Senhor é o vingador. Então, Ele é o nosso justo juiz e um dia Ele vai julgar todas as nossas causas.
Um dia nós estaremos diante do Senhor. Eita, esse será o grande dia, onde nós seremos julgados pelo Senhor. Ele vai nos julgar, de grande a pequeno. Nós vamos passar pelo julgamento e o Senhor vai ver as nossas obras. Então, é para você pensar, é para nós pensarmos, é para nós analisarmos como eu tenho vivido a minha vida. Porque um dia eu estarei diante do tribunal de Deus. Mas isso não deve causar medo, não. Ao contrário, é o que eu falei no início. O Senhor, Ele nos repreende, ó. Paulo aqui fala: estou exortando vocês para que vocês aprendam de nós a maneira que deve viver e agradar a Deus. É isso que a palavra nos ensina diariamente. A palavra de Deus é para isso, é para nos exortar, para nos ensinar, para nos conduzir, para nos direcionar, para que vivamos assim, ó, de uma maneira que agrada ao Senhor. O 8 diz, portanto, não, pulei, o 7, pois Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Então, é um chamado do Senhor nessa manhã para nós. Viver em santidade. Faça uma faça análise de si mesmo, né? Antes de olhar pro cisco do olho do irmão. Olha para si mesmo. Como eu tenho vivido? Será que eu tenho vivido em santificação? O que é que eu preciso deixar para viver em santificação? Porque, como eu já li em Hebreus, só assim nós veremos o Senhor. Só quem estiver em santidade. Portanto, a quem rejeita essas coisas não rejeita uma pessoa, mas rejeita a Deus. Paulo está falando, se vocês rejeitarem o que eu estou falando, vocês nem estão rejeitando a mim, vocês estão rejeitando o Senhor, porque é Ele que requer de nós a santificação. E que também dá o seu Espírito Santo a vocês. Nós temos, né, o Espírito Santo, então nós precisamos viver em santidade, porque o Espírito Santo, ele também não vai habitar em qualquer lugar. Imagina uma casa, você entra, chega na porta, tá aquela bagunça, aquela sujeira, lixo, você não vai querer entrar dentro daquela casa. A mesma coisa é o Espírito Santo, ele não vai entrar, sabe por quê? Porque ele é santo, ele é santo, ele é puro. Então, arruma a sua casa, essa é a palavra, arrume a sua casa hoje. O que é que tem fora do lugar? Será que eu tenho deixado um lixinho acumulado debaixo ali do tapete? É dia de nós fazermos essa análise. E que vivamos em santidade para agradar ao nosso Deus. Não por medo, mas por amor. Que vivamos em santidade por amor ao nosso Deus. O nosso amado Deus, o nosso Pai. Que Deus abençoe vocês. Que essa palavra tenha falado com vocês, assim como falou comigo. Deus abençoe a todos. Um bom dia.